Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritoras.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, a Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Ouvintes, saudações, está mais uma vez no ar o programa Ocovita Literatura da Academia de Autores da Willa, que vai ao ar todas as segundas e quinta-feira. Para a edição de hoje vamos a conversa com o professor Benício Puna. Para quem conhece o professor Benício Puna, é bem conhecido nas lides da Direção Provincial da Educação, como também nas lides académicas, não só por ser aquilo que é ao nível das zonas de influência pedagógica, mas também por ser um dos filhos que desde tenra idade veio ao Lubango. Só para dizer que o professor Benício Puna não é de Lubango, mas já vamos lá nesta conversa. Antes, queremos que o amado ouvinte saiba com quem hoje vai estar durante estes perto de 50 minutos de antena. Para a edição de hoje, contamos com o apoio técnico na montagem dos registros de Caetano Borges, com o apoio de Mukerengue Cardoso. Este é mais um Ocovita Literatura que, como sempre, tem o apoio do Mecenas Água Preciosa, o programa que faz parte de um dos pacotes da Academia de Autores da Willa, que tem para si poesia, arte e tudo o que tem a ver com a cultura que é feita aqui na província da Willa e que encontra espaço aqui na Ocovita Literatura, que vai ao ar todas as semanas. Convido-lhe a ouvir aqui uma música na voz de Valdemar Bastos, aquele que já se foi, mas também, como qualquer artista, cantou e encantou o Lubango com o seu Lalipo Lubango. A vossa escuta. Quando tem morango, tem a lebatom da bala que arrepia. Há um pata que maravilha, maravilha a natureza. Que maravilha é a natureza. Que é só ver pra logo querer.
árvores ainda tem acácias também. E um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Tem um frio de rachar pra aconchegar, que faz encorajar o tímido mais tímido, e faz fazer amor com mais ardor. E um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. Lalipo, lalipo no banco. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Lalipo, lalipo, lalipo no banco. Lalipo, 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 lalipo no banco. Tem gente trabalhadora que combate a carinha, que faz o coração abrir pro futuro. E a mente, o universo, lutando pra dias de sol mais quente, sol raiando paz, pão e amor. Lutando pra dias de sol mais quente, sol raiando paz, pão e amor. Lalipo, 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 lalipo no banco. 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 Tem gente trabalhadora que sabe acarinhar, que faz o coração abrir pro mundo. E a mente, o universo, lutando pra dias de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Lutando pra dias de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Lalipo, lalipo no banco. Lalipo, 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 lalipo Era assim esse dueto perfeito de Valdemar Basto e também Djavan na música Lalipo Lubango, uma música que retrata as paisagens da nossa bela terra do Lubango e também do Cristo Rei. Já de seguida vou passar a apresentar o nosso convidado de honra e infelizmente hoje está sozinho. Seja bem-vindo, professor Benício Puna. Obrigado a todos, obrigado aos nossos Jorge Caetano e Muquerengue, e também o nosso grande obrigado a esta grande equipa do Covita, literatura, mas também da própria mecene da Água Preciosa, na pessoa fundamentalmente do professor Valdemar, que com sua simplicidade vai criando essas iniciativas para congregar a toda essa juventude, sobretudo, e essa juventude que em condições vai poder trazer as suas iniciativas e a sua criatividade, as suas inovações, para que possamos cada vez mais trazer a Huila à tona, uma Huila visível e, sobretudo, não só a nível do país, mas a nível do mundo.
E é assim que nós, ao nível da Asa Huila, damos asas aos autores e criadores de artes ao nível da província da Huila, através do Ocuvita, que vai todas as semanas ao ar aqui ao nível da Rádio Huila. Caríssimo Afinto, deixa-me agora dizer-vos que não é tão fácil assim falar de um autor com uma mão cheia de talentos e também uma capacidade imensurável, que é o nosso convidado de hoje, o professor Benício Puna. Para vocês eu devo dizer o seguinte: Benício Gabriel Bamba Puna é o nome do nosso convidado, que tem um currículo invejável, e também, se queremos aqui destacar todas as qualidades do professor Benício Puna, de certo que tínhamos que ter aqui todo o dia. Mas, entanto, eu vou apenas destacar algumas. O professor Benício Gabriel Puna é formado, doutorando em supervisão pedagógica pela Atlantic International University. É também mestre em didática de francês e engenharia de formação. É licenciado em linguística francês, é pós-graduado em supervisão pedagógica, é ainda pós-graduado em ensino de metodologia da língua portuguesa e de matemática do ensino primário, é também pós-graduado em gestão baseada nos resultados, é pós-graduado em administração e gestão escolar, é quadro sênior do Ministério da Educação, onde ocupa atualmente também o cargo de porta-voz deste gabinete. Certo, para além de ser o chefe de departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, e responsável pela gestão de projetos e programas de formação do Gabinete Provincial de Educação da Huila. Também consta-nos que faz parte do PAT. Sou o coordenador provincial do projeto de empoderamento de raparigas e aprendizagem para todos, PAT, que hoje cresce para o PAT 2. Sim, senhora. Dizer também que o professor Benício Gabriel Bamba Puna está a vir de Belize. Naturalmente, nasceu em Belize, na província de Cabinda, e de repente veio para a Huila, e é um filho da parte mais a norte do nosso país, que vai dando as suas cartas, e já deu muitas, ainda vai continuar a dar as suas cartas ao nível da província da Huila, e particularmente para o setor da educação. Como é que foi esta viagem, sair de Cabinda para Pulubabo? Olha, na verdade, eu, primeiro, sendo caçula dos meus pais, tive sempre a visão de procurar formar-me para depois lutar para contribuir para o país. Vocês sabem muito bem que todos que estão em Cabinda, e sobretudo originários de Cabinda, inicialmente tinham sempre uma tendência de trabalharem para os petróleos, né? Mas a mim, mesmo tendo familiares, irmãos mais velhos que lá trabalham e com possibilidade de colocar-me para trabalhar lá, mas sempre tive a intenção de olhar para o setor da educação provavelmente como minha grande oportunidade neste país. E assim que depois entendo eu transferir-me, ir a Benguela primeiro. Eu vou a Benguela, onde eu fui me formar tanto nível médio. Mas sempre foi áreas de formação do ensino técnico profissional. Como sabes que eu fiz a formação básica de construção civil, portanto sou construtor, e depois não consegui fazer o médio deste mesmo curso, porque na altura não havia matrículas abertas para fazer a formação média em construção civil, e automaticamente tive que mudar para mecânica industrial. E assim, quando vou para Benguela, faço mecânica industrial até 13ª classe, e obviamente sempre com visão de ser um dia um engenheiro, né? Um engenheiro. Inicialmente podia ser arquiteto, mas depois esses planos falharam, e então quando mudo para mecânica industrial era exatamente ser um engenheiro. Mas também quando olho no país na altura, desde 1996, quando eu termino em 2000, praticamente termino em 99, 2000, era que pudesse formar-me em engenharia mecânica a partir de Luanda. Mas Luanda, como sabes, que naqueles anos eles tinham o curso, mas não tinham professores completos. E eu sempre dizia, tinha sempre minha teoria, que eu não estou para viver na universidade. Portanto, a universidade eu vou para estudar, buscar conhecimento, buscar minhas práticas e depois aplicar-me para servir o país. E então olhei pelo tempo que se fazia em Luanda, em termos de formação, eu podia ficar mais de 10 anos. E eu disse, não, eu vou mudar de outra área. Obviamente que penso para a queda linguística que eu tenho,
Então eu disse assim, entre voltar a fazer mecânica ou fazer matemática ou física, eu agora vou fazer línguas. Então eu entendo vir cá na UILA para vir fazer linguística em inglês. Mas também, quando cá chego, é mesmo naquele ano, 2001, que o ICED entende não inscrever para linguística em inglês no primeiro ano. E eu disse assim, pô, agora já estou cá na UILA, voltar também já não. Vou fazer o quê? Como eu fiz básico de língua francesa em Benguela, na Aliança Francesa, 10e degré, tanto segundo grau. Então eu disse, pô, já não vou fazer o inglês, já que não tenho essa oportunidade de fazer o inglês primeiro ano. Agora eu vou pegar o francês, até porque eu já vinha com bagagens do inglês ainda, porque era para fazer o superior em linguística em inglês. Mas como eu já falava inglês, eu disse assim, bom, parece que já não tem tanto que eu preciso com inglês, porque a comunicação consigo ir muito bem, não me perco neste mundo. Então agora, já que não tenho inglês para o primeiro ano, eu vou fazer o francês. É quando eu concorro para o francês, tanto concorro para a linguística francesa e felizmente entrei. E isto deu-me a valência quando começo já a me formar até que terminei, portanto a licenciatura, e automaticamente eu trago a minha transferência de Benguela para cá, porque eu a partir de Benguela comecei já a trabalhar como professor, mas quando cá chego a transferência demorava. E na medida que foi demorando, eu voltei a concorrer aqui. Eu até fui colocado no Cuvango, mas em nenhum momento eu havia me apresentado no Cuvango, porque depois, na altura, eu dava a explicação aos trabalhadores, na altura, a Direção Provincial de Educação, Ciência e Cultura, aqui nossa, da UILA. Então, na altura, era a nossa diretora, Paula Inês. Ela foi minha explicanda, se assim podemos dizer. Eu dava-lhe a explicação de inglês. E aquilo foi uma grande oportunidade para mim não ir ao Cuvango, porque depois eu manifestei a ela de que eu ainda me encontrava a estudar no ICED e que não havia ainda terminado a minha formação, o que havia de complicar a minha situação. Obviamente que tinha que manter cá no Lubango para não desviar-me daquilo que era o meu objetivo principal, que é a formação. E obviamente que ela anuiu, tanto concordou, até porque dizia ela que eu nem quero te perder, porque você está a me dar a explicação. Sim, senhora. E não só a ela, mas também aos funcionários na altura lá do gabinete, na direção. E então isso foi já uma oportunidade que quando me recoloca cá a nível do Lubango. Mas depois tinha dificuldade de encontrar a escola onde eu deveria trabalhar. E aí que depois eu bato as portas da altura, na altura a Escola de Formação de Professores, o antigo INE. Mas como é que eu entro ali? Eu entro ali como jogador. Eu participava no Gira Bairro, que a UILA organizava, e o INE tinha uma equipa. E eu jogava pela equipa mesmo não sendo professora do INE. E os meus talentos de futebol, e então o diretor, que Deus o tenha, Dr. Justino, João, que depois me acolhe. Ele diz, olha, você é um grande defesa, e então queremos sim ter a ti aqui na nossa escola. Mas depois perguntou-me, qual é a sua área de formação? Que disciplina estaria capaz de ensinar? Então eu dizia a ela assim, a ele, que olha, neste momento, se me colocares língua portuguesa, estou em condições para ensinar. Se me colocar a língua francesa, estou em condições. Se me colocar a língua inglesa, também estou em condições. Ele ficou muito admirado. E ele disse, olha, ainda bem, na antena académica militar, não temos professor de língua portuguesa, de inglês. Então, vai ser colocado lá. E quando eu sou colocado na antena militar, que praticamente fomos os pioneiros da antena, eu fui um dos pioneiros da antena. E aí comecei a
a lecionar até que fui vivendo na Escola de Formação de Professores. Sim, senhora. É, na verdade, um homem dos 1000 ofícios, assim podemos chamar, um homem de 1000 talentos que veio lá de Belize para então vir aqui prestar a sua sabedoria, a sua sapiência para a construção do homem novo que tanto invocou Agostinho Neto. Certo. E isso que deixa-nos também felizes, porque, afinal, para além de ter tido essa história toda de vida, depois veio para o Lubango, encontrou aqui este grupo que é a Academia de Atores da Huila, que por sinal também puxou-lhe alguma veia de escritor. Agora sabemos que é também escritor e autor de 2 obras que estão publicadas no site da Academia de Atores da Huila, que pode ser lida e baixada por qualquer pessoa que queira saber um pouco mais daquilo que escreve então o professor Benício Puna. Entre as obras que tem, destaque recai para Reflexões e Conselhos Práticos, que é a mais novinha, que lançou ao nível do portal da Academia de Atores da Huila, que é a Asa Huila. E de seguida, que já me disse que afinal é a primeiríssima, que é a Supervisão Pedagógica, que também já se pode ter em formato físico. Como é que consegue, ou como é que entra para a Academia de Atores da Huila? Ok. Primeiro, eu enquanto quadro sénior do Gabinete Provincial da Educação e assumindo a área de comunicação institucional, enquanto porta-voz, fui tendo oportunidades de participar em vários dos eventos da Asa Huila. Mas, coincidentemente, lembro-me, há uns 2 anos para cá, que eu fui delegado para representar o Gabinete Provincial de Educação. Portanto, a nossa digníssima diretora provincial, Paula Filomena Batista Joaquim, indicou-me que eu fosse representá-la e representar o Gabinete Provincial na Escola 1º de Dezembro. E em que havia, portanto, um programa, uma atividade de poesia, mas que a Asa Huila havia de participar lá para também fazer as suas apresentações daquilo que tem sido as obras que a Asa produz. E, obviamente, quando lá cheguei, eu na mesa de presídio, e acompanhei a apresentação daquilo que eram os intuitos, que era a visão da Asa Huila. E, obviamente, coincidentemente, estive lá com o Miller, né? O Miller, o nosso homólogo. E quando ouvi a forma como foi apresentada a Asa, claro, comoveu-me. E ele disse, não, eu até depois partilhei com o Miller. Miller, o que é necessário para que eu faça parte também deste grande projeto? E ele disse, não, professor, na verdade nós precisamos de mais autores, de mais pessoas que tragam ideias. E quando eu disse a ele, eu já tenho tanta coisa escrita minha, mas estão engavetadas, estão lá em casa. Só falta exatamente buscar ou encontrar uma oportunidade para poder colocar isto à mesa do cidadão e de todos aqueles que tenham a possibilidade de fazer qualquer leitura. E ele disse, olha, está aqui o nosso site, qualquer situação, entra no site, mas também temos o professor Valdemar, com quem pode contactar diretamente para também baixar algumas orientações. E, obviamente, que eu não passei mais de 5 minutos. Imediatamente liguei para o professor Valdemar para manifestar o meu interesse de fazer parte a esta academia e, obviamente, fui aceito de forma imediata, em que fui convidado que eu viesse praticamente à Água Preciosa para aprofundarmos aquilo que era a visão da Asa e qual era também a minha própria preocupação em termos de intenção de fazer parte dessa grande equipa. E é assim que depois mergulho nessa grande equipa e lanço logo desde já as primeiras ideias da supervisão pedagógica, portanto que é uma figura na dinâmica da zona de influência pedagógica. E isso exatamente fez-me com que eu pudesse trazer todas as minhas experiências enquanto quadro da educação e que circula esta província e este país todo para partilhar as minhas experiências, mas também para ganhar outras experiências. E é assim que eu entendo tentar colocar essas experiências em forma de papel, mas também com a oportunidade da digitalização, em que facilmente a informação é vazada para o mundo e para todos aqueles com interesse de poder saber um pouco mais. Então é assim que eu entro aqui à Academia dos Autores da Huila. Mais uma vez, então, seja bem-vindo à Academia de Atores da Huila, professor Benício Puna. O que é que nós temos nesta obra, Reflexões e Conselhos Práticos? Na verdade, eu a partir do momento que fui colocado
a trabalhar na então Escola de Formação de Professores, ESINE, Comandante Liberdade. E eu fui exatamente, não só com o objetivo de partilhar a minha experiência ensinando e acolhendo outras experiências, mas era exatamente fazer registro de como era o comportamento na Escola de Formação de Professores. E como vocês sabem que a Escola de Formação de Professores até 2010 foi uma escola que eu até escrevo no meu livro, era uma escola de tudo, como se fosse era um cesto de lixo. O cesto de lixo recebia tudo. Mas no bom sentido. No bom sentido. Um cesto de lixo que quase que todo mundo coloca lá as coisinhas. E quando eu falo desse cesto, é porque nós tínhamos vários cursos, ou seja, vários subsistemas de ensino. Nós tínhamos o ensino que tem a ver com ensino geral, que é ciências humanas, ciências econômicas, jurídicas, ciências físicas, biológicas. E tínhamos também um magistério primário e depois tínhamos a própria formação de professores para o primeiro ciclo. Mas por que eu chamo de um cesto que acolhia tudo? Porque nós tínhamos todo mundo a querer estudar no INE. Mesmo sendo enfermeiro, queria estudar no INE. Sendo militar, queria estudar no INE. Quer dizer, mecânico, queria estudar no INE. Mas ao fim do cabo, o que é que nós notávamos? Eu pessoalmente, é que depois pouco aproveitávamos estes produtos ou essas pessoas que acabavam de se formar para este. E porque nós sabemos que a educação é sempre o setor que mais precisou de mais quadros, então nós fazíamos como que formávamos para outros setores. Quer dizer, acaba de formar um professor, mas que depois não é professor. Ele é um polícia, porque tem que trabalhar na polícia. Você formava um enfermeiro, que deixava de ser, formava um professor, mas que depois ele acabava de ser um enfermeiro. Então nós, como quem diga assim, repetíamos a mesma coisa. Formávamos tantos professores, mas que não eram professores. Quer dizer que boa parte deles iam para as suas áreas em que eles são efetivos enquanto trabalhadores. E então, isto levou-me com que eu pudesse pensar e trazer a necessidade de que era necessário redefinirmos o papel verdadeiro da Escola de Formação de Professores. Ou seja, olhar quem exatamente tem a vocação para a área de formação, em que ele, a partir do momento que ele entra na Escola de Formação de Professores, ele tem que assumir de que tão logo termine, havendo concurso público, ele imediatamente deve trabalhar para o setor da educação, porque ele passou 4 anos a aprender, portanto, aspectos metodológicos, pedagógicos, sobre como ensinar um determinado aluno ou uma determinada criança. Mas também nessa nossa obra, trago também conselhos sobre posicionamento de um professor. Ou seja, nós às vezes pensamos que o ser professor é apenas aquele que aparece em frente dos alunos e assumir como detentor do saber. Não. Era necessário que primeiro um professor olhasse o aluno como seu objeto principal de trabalho, de estudo e da sua profissionalização. Mas notei que ao longo desses anos, muitos de alguns colegas professores olhavam a Escola de Formação de Professor como uma mera passagem, como um mero espaço de ganha-pão. Ou seja, era mais o interesse de que eu tenho que ir lá trabalhar porque amanhã tenho que ter o salário. Mas pouco tinha aquela responsabilidade de que era preciso preparar devidamente bem o aluno ou o estudante, porque amanhã é este que depois vai ensinar o seu próprio filho. E então nós notávamos, eu pessoalmente notava, determinados comportamentos que não eram dignos como um verdadeiro professor, que está a formar futuros professores. Daí que nesse livro eu coloquei uma série de cerca de 26 conselhos para que um professor se torne profissional e se torne mais aquele que é comovido, aquele que é procurado pelos tantos alunos que nós temos. O outro aspecto também que trago aqui era exatamente as estratégias de um conselho de notas. Ou seja, havia aquele momento de que para fazer o conselho de notas, para depois no final trazermos resultado do aluno, quer que seja positivo ou negativo, então é que nós tínhamos momentos já que
nem próprio coordenador de turma participava desse conselho de notas. Quer dizer que ao longo do ano, e a direção da escola, ele fazia a nomeação de diretores de turma para poder acompanhar a evolução do comportamento também dos nossos alunos. Mas lá no final do ano, ao fazer conselho de notas, às vezes esse diretor nem tão pouco mexia nos processos dos seus alunos para ver o nível de aproveitamento e o comportamento dos seus alunos. E isso trazia, às vezes, conflitos ao longo da discussão do conselho de nota, em que determinado professor que sabe que o aluno teve uma negativa de 7 valores, mas que precisava de ter determinada votação, pelo menos para um ponto, ao menos que vá ao recurso para fazer aquela disciplina. Então notávamos que muitos alunos não só reprovavam porque não sabiam, mas muitos deles reprovavam porque não havia consenso no conselho de notas. Muitos reprovavam porque este aluno era marcado por este ou aquele professor. Muitos alunos reprovavam porque o professor, portanto, não caiu na cara do aluno, ou porque o aluno não talvez satisfez uma solicitação, uma necessidade, um pedido deste ou daquele professor. Portanto, estes fatores todos fizeram com que eu pudesse colocar em papel para dizer assim, independentemente das circunstâncias que vão acontecendo na sala de aula, mas temos que saber que somos profissionais e um professor é sempre professor, aquele que tem que estar em condições para guiar e preparar um aluno capaz de se inserir na própria sociedade para que amanhã seja aquele que consiga resolver situações cotidianas do próprio país e da sua realidade. São, de facto, fatores importantíssimos para o processo de ensino-aprendizagem para qualquer sociedade que se preze, e por isso mesmo é que o ouvinte que só agora nos sintonizou aqui na Rádio Huila saiba que este é o programa Ocuvita Literatura da Academia de Autores da Huila e que conta com o apoio do mecenas Água Preciosa. Mas também para aqueles ouvintes que gostam de aceder à internet e ler conteúdos digitais, pode sim acessar esta obra do professor Benício Puna, que, pelo que disse, possui bastantes conteúdos que possam enriquecer não só o professor, mas como também os encarregados de educação, para que possam perceber, afinal, no fundo, como é que funciona uma sala de aula, como é que funciona uma turma. Vamos convidar-vos agora para mais uma música, já voltamos. Njitwaleta te kochilumbilo, njitwaleta te kochilumbilo kutanganyika njike mupake. Njitwaleta te kochilumbilo, njitwaleta te kochilumbilo kutanganyika njike mupake. Njitwaleta te kochilumbilo, njitwaleta te kochilumbilo kutanganyika njike mupake. Njitwaleta te kochilumbilo, njitwaleta te kochilumbilo kutanganyika njike mupake. Njitwaleta te kochilumbilo, njitwaleta te kochilumbilo kutanganyika njike mupake. Njitwaleta te kochilumbilo, njitwaleta te kochilumbilo kutanganyika njike mupake. Njitwaleta te kochilumbilo, njitwaleta te kochilumbilo kutanganyika njike mupake. Njitwaleta te kochilumbilo, njitwaleta te kochilumbilo kutanganyika njike mupake. Ouvintes, mais uma vez, bem-vindos ao espaço Ocuvita Literatura, este espaço que faz parte do pacote dos projetos que a Academia de Autores da Huila tem, para que o ouvinte tenha então conhecimento e possa estar em contacto com tudo o que é feito ao nível desta associação de autores, e não só autores de poesias, de livros científicos, de escultura e também de música. Aliás, não se pode viver sem música. Há um trabalho ao nível da Academia de Autores da Huila que está a ser desenvolvido por um dos seus integrantes, que tem a ver com a recolha do espólio musical da região sul. Mas por hoje a conversa continua com o professor Benício Puna, que, para além de ter lançado essa primeira obra
literária na Academia de Autores, está também a preparar a sua segunda obra literária que o caro ouvinte vai poder ter, além do formato digital, ter também num formato físico. Disse bem aqui o professor Vinícius Puna, supervisão pedagógica. Sabemos que na criação das zonas de influências pedagógicas, as famosas ZIP, tem então esta característica de preparar o professor, de corrigir certas debilidades para que então possa estar diante do aluno com um bocadinho de mais prudência, um bocadinho de mais preparo para que o processo de ensino-aprendizagem decorra. O que é que nós temos nesta supervisão pedagógica? Muito bem. Esta obra que também vamos apresentar é resultado de uma longa experiência minha, longa experiência, sobretudo considerando como supervisor pedagógico. Como sabes que eu sou formado também em supervisão pedagógica e porque também assumi a coordenação provincial da supervisão pedagógica na Huila, onde também acabava de assumir a coordenação das zonas de influência pedagógica. E olhando para a supervisão, nós sabemos que ele é um elemento que serve de apoio metodológico, fundamentalmente, aos professores, mas também de orientação aos alunos e também de orientação a tipo de tarefas ou atividades que devem ser desenvolvidas em sala de aulas. E essa minha longa estrada mostrou-me de que, fazendo o acompanhamento às escolas que hoje são aglutinadas em zonas de influência pedagógica, a ZIP, como sabeis, que ele é o órgão de apoio metodológico para professores, não só na troca de experiências, de partilha de experiências, mas também, sobretudo, nas discussões e, acima de tudo, na formação contínua dos professores. E pude constatar que identifiquei vários tipos de professores ao longo dessa caminhada, não só na nossa província da Huila, mas também a nível do país, por aquelas províncias todas que eu fui passando. E isso levou-me com que eu pudesse olhar assim, numa supervisão não muito importada, ok? Como nós sabemos que a nível do país quase que não temos obras que falam sobre a supervisão pedagógica, esta por ser uma das primeiras obras que temos neste país, para além de um colega no Kwanza Sul que também já escreveu sobre a supervisão, mas esta nossa obra, ela traz algo mais terrena, mais de campo, que possa ajudar aos professores e também aos supervisores pedagógicos sobre como podem se proceder em termos de orientação ou apoio aos professores. E aqui, olhando pela responsabilidade que o professor acarreta, que tem na sua vida, em pensar de que é preciso preparar um aluno para o amanhã, e então ele tem que ter um outro elemento auxiliar, que é o supervisor pedagógico. Então aqui entende-se que nós temos vários professores, até com nível acadêmico superior, mas que têm muitas debilidades sobre como ministrar determinadas aulas. Quer dizer, ele tem um domínio científico, mas tem fraco domínio metodológico, que é isso que muito falta em muitos dos nossos professores. É como conduzir uma aula, desde a sua planificação, a sua implementação, a sua avaliação, e que depois que vai passar por um ciclo rotativo para poder analisar de onde partimos e onde terminamos. E então nessa obra eu realmente trago sobre o ambiente de aprendizagem, como é que nós podemos olhar em termos da aprendizagem dentro da sala de aula, olhando pelos materiais, olhando pela relação entre aluno, professor, professor e aluno, olhando também pela gestão de tempo e ao mesmo tempo também olhar pela gestão dos meios à sua disposição. Também aqui procuro trazer várias definições com base no tipo de professores que nós identificamos. E eu que vou destacar muitos dos professores que identifiquei, e devo aqui desafiar que, no bom sentido, que muitos dos nomes que estão ali foram atribuídos por mim mesmo, não é de nenhuma referência bibliográfica, porque olhando pela atitude, o comportamento que eu observava neste ou naquele professor, então eu atribuí um nome que pudesse aproximar para intitular esse tipo de professor. E aqui tenho, por exemplo, o professor Comboio, né? Professor Comboio, que sabemos que o que é o comboio? Comboio é um conjunto de carruagens, né? Ele é um meio de transporte que locomove, mas tem carruagens. E temos, na verdade, professores com esse estilo em que realmente não está só preocupado com o aluno que senta em frente ou com o aluno que é mais dotado, possivelmente mais inteligente,
mas ele está muito preocupado, inclusive, com o aluno que senta lá atrás e com menos aproveitamento. Ou seja, fazer um sistema de aprendizagem à escadote, é um professor que tem que subir até lá onde quer levar o aluno com mais inteligência, mas ele tem que descer para vir buscar o aluno que se parece ser atrasado. E então esse aluno eu intitulei como um professor intitulado como professor comboio, que não pode largar todas as carruagens, porque todo aluno que está dentro da sala depende muito de si e precisa do seu apoio e precisa da sua orientação. E também intitulei outro professor no sentido não muito positivo, professores que chamam professores vai e vem, né? Professor vai e vem aquele. Nós vemos sempre que, sobretudo os colocados nos municípios distantes do Lubango, que às vezes têm uma programação de ir dar aula em 30 minutos. Quer dizer, ele pega um táxi das 5 ou 6 horas, dando exemplo que está aqui no meu livro, ele sai daqui do Lubango às 6 horas, até mais tardar 7 e tal, 8 horas, aliás, 8 ou 9, já está em Caluquembe, e o mesmo táxi que ele deixa na escola, ali onde ele trabalha, vai, por exemplo, deixar outros clientes, passageiros, tanto na Praça da Alemanha, e de regresso é o mesmo táxi que lhe recolhe em menos de 1 hora, 30 minutos. O que é que ele faz? Despacha os alunos, deixa aquilo que é necessário, conteúdo, e a mochila dele está nas costas, novamente volta para o Lubango. E ele diz que foi trabalhar, deu aula. Quer dizer que quando deveria estar ali o dia inteiro, quando deveria estar ali o horário todo que lhe foi atribuído, ele não consegue dar. O outro professor também que atribui aqui o nome é o professor refugiado. O professor refugiado é quem? É aquele que temos muitos colegas, muitos professores que não gostam que o estudante lhe coloque uma questão. Tem uma dúvida. O professor, quando o aluno coloca uma dúvida, ele fica nervoso. Mas eu sempre depois concluí, quando um professor está nervoso, quando um estudante está a lhe colocar uma dúvida, provavelmente há uma ausência de competência, alguma falha que tem, ou não consegue satisfazer a necessidade da aprendizagem do aluno, ou exatamente não quer ser humilde. E então ele vai negando a expectativa do aluno, vai negando aquela solicitação do aluno e automaticamente vai fugindo. Portanto, ele é um professor refugiado. E tanto outros professores que nós intitulamos aqui. Outro elemento que está aqui também trago uma metodologia, uma técnicazinha de como ensinar uma criança a ler e a escrever o seu nome, pelo menos um nome, em menos de 1 hora. Portanto, essa é uma experiência minha pessoal, que eu fiz em 2017 com o meu xará, está ali, é meu xará, que ele estava na 2ª classe, mas nem sabia ler, nem escrever o seu próprio nome. E isso foi uma preocupação enorme para comigo. E eu então, num sábado da manhã, numa manhã do sábado, e eu pensei numa estratégia de como ensinar. Então fui fazendo essas técnicas e o que é que eu fiz? Cada passo que eu dava fui registrando, fui escrevendo, até que cheguei no final e eu entendi sim, que era necessário colocar também essa experiência no meu manual para ajudar, sobretudo, professores que estão nas classes iniciais de como podem ter essa capacidade de ensinar as nossas crianças. Também trago aqui a questão de planificação, é um elemento que também está na nossa obra, mas também a formulação dos objetivos. Nós ainda temos dificuldades, muitos colegas, muitos professores que não conseguem formular um objetivo. Portanto, às vezes há uma dupla formulação de objetivos em um só, o que muitas vezes ele não consegue alcançar em termos de administração da sua aula. E então também trago um pouquinho desse conselho. Trago também experiências do PAT, também estão nessa nossa obra e que acredito ser uma obra, por enquanto, única, que tenta retratar aspectos contextuais, sobretudo, da nossa realidade. Ouvintes, mais uma vez, bem-vindos ao Ocuvita Literatura. Estamos a conversa com o autor e professor Benício Puna, ele que tem 2 obras publicadas. E você que quer ser bom professor, você quer aprender mais sobre métodos de ensino, vá lá no questionário, é só um clique, que consegue então ler a obra do professor Benício Puna, a supervisão pedagógica, para que então tenhamos bons resultados. Professor, que projetos é que tem, sobretudo no uso das línguas que domina, sobretudo o francês e o inglês, para que a obra fosse se calhar um pouco mais acessível para todos, já que há também professores de língua francesa ou inglesa que poderiam também aproveitar esses métodos que aqui estão constantes. Será que ao nível da ASA Willa, ao nível pessoal, há essa probabilidade de um dia termos estas 2 obras, sobretudo nas línguas francesas e inglesa? Na verdade, este é o desafio maior, porque se nós queremos ser
bons contribuintes mundialmente e em termos académicos é aliarmos com as línguas estrangeiras, sobretudo a língua inglesa e a língua francesa, que nós chamamos de línguas de acesso, as línguas de acesso e as línguas de posicionamento no mundo. Hoje, quando nós queremos lançar alguma obra, quanto mais ela for traduzida na língua inglesa ou língua francesa, estamos mais próximos para podermos alimentar e fazermos com que Angola seja conhecida em termos de literatura, porque nós sabemos que ainda o nosso país precisa de fazer muito para que possamos ser conhecidos em termos de literatura. Temos tantas e boas ideias, mas elas ainda são fechadas em uma única língua, que é a língua portuguesa, o que nos dá esse desafio que é preciso que venhamos a trabalhar para que essas nossas obras possam ser traduzidas na língua inglesa ou língua francesa, e assim seremos mais conhecidos e quem sabe vamos trazer a nossa própria academia no país estar mais próximo. Nós também precisamos de ser consultados em outros países, tá? Quer dizer, hoje nós temos que muitas vezes reduzir que só estamos a dizer que segundo tal fulano que está lá na Inglaterra, que está lá na América, que está lá na China. Por que não segundo tal fulano que está em Angola? Segundo tal fulano que está no Lubango, que está na Huila? Mas para isso ser segundo tal fulano na Huila, é preciso que se escreva. E o que se escreva é preciso que seja traduzido para que seja mais acessível, sim, àquelas pessoas que tenham o gosto pela leitura e de modo que também possam aproveitar as nossas experiências que nós estamos a produzir. Pois é, o que se escreve é preciso que seja traduzido e é preciso que seja publicado. E nós publicamos tudo isto aqui na Academia de Autores da Huila para que todo mundo tenha então acesso. E, como dissemos aqui no nosso slogan, o santo de casa também faz milagres. Pois, este aqui foi mais uma vez o seu e nosso Ocuvita Literatura, um programa que é da inteira obrigação da Academia de Autores da Huila, com o patrocínio do mecenas Água Preciosa. Por hoje ficamos por aqui, com a promessa de voltarmos nas próximas ocasiões. Fica com os cumprimentos de João Catombel, que realizou e apresentou este programa, montagens de Caetano Borges e também de Muquerengue Cardoso. Até lá, passem bem. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila, e o mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila www.academiadeautoresdahuila.net e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico:
escritores.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocuvita Literatura, aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.